Acho que foi, né? Sim. Legal. Bom, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a este evento promovido pelo projeto Gov Podcast do capítulo de Pernambuco, que, alinhado às tendências de inovação no setor público, onde cada vez mais as boas práticas em gerenciamento de projetos preconizadas pelo Guia PMBOK são aplicadas, temos como objetivo a cada mês lançar um podcast relacionado a essa temática, em que traremos cases e conteúdos atuais referentes ao gerenciamento de projetos, gestão, liderança no setor público, né? Além dos nossos podcasts que são lançados mensalmente, nós também acabamos gerando eventos, né, como o desta noite. Bom, meu nome é Emily Negroni, eu serei a moderadora do webinar desta noite, e antes de iniciarmos, eu vou passar algumas informações para vocês, né? Então, a primeira, vocês podem enviar suas perguntas via chat, que ao final estaremos disponibilizando aos convidados e ao Cristiano para respondê-las, né? Então, durante a apresentação dele, nós não vamos ter essa interrupção, né? Vocês podem enviar ali via chat, que ao final nós vamos estar passando para ele responder as perguntas. Um outro ponto, né? Vocês receberão por e-mail as orientações para o reporte de PDUs, né? E a certificação de participação. E também vocês receberão por e-mail e aqui no nosso chat o link da nossa pesquisa de satisfação. Então é muito importante, né, para nós aqui do projeto que vocês possam participar. E por fim, nós já disponibilizamos, né, no chat o link da transmissão desse evento, caso vocês queiram ali compartilhar com outras pessoas. Bom, nessa noite apresentaremos o case sobre a implementação do PMO da Secretaria do Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Goiás, e para isso nós convidamos Cristiano Bianchi, que é mestre em redes de telecomunicações pela Universidade de Brasília e graduado em engenharia elétrica com ênfase em telecomunicações pela Inatel Minas Gerais, né? Possui uma sólida experiência em gerenciamento de projetos complexos e grandes contratos no setor de tecnologia, tanto no setor no segmento privado como no público também. Trabalhou como executivo, consultor e engenheiro especialista em empresas de telecomunicações, como a Telecentro Sul, Brasil Telecom, Oi Claro, entre outras. Atualmente, Cristiana é head do PMO da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Goiás. Nessa função, lidera o planejamento, a execução e o monitoramento de projetos voltados para o avanço científico, tecnológico e inovador do Estado. Além disso, ganhador do prêmio Melhores do Ano na categoria PMO pelo PMI Goiás. Bom, desejamos um excelente evento para todos. Cristiano, seja bem-vindo. Obrigado, pessoal. É uma honra poder estar compartilhando com vocês um pouquinho daquilo que a gente tem aprendido, né? E o aprendizado é muito amplo nesse segmento e eu quero agradecer a vocês aí por estarem dedicando esse tempo para a gente poder bater um papo e trocar experiências, tá? Eu queria fazer uma proposta para vocês. Como nós vamos falar de um case considerado de sucesso, eu gostaria de tentar trazer para vocês algo prático da emblemática de implantação de escritórios de projeto, fazendo algumas considerações para que nós pudéssemos ficar mais ou menos alinhados com o histórico, né? Antes de mais nada, eu quero agradecer também ao pessoal do PMI, né, do capítulo aqui de Goiás, pela premiação. Eu vou ajudar a Emily aqui, faltou um detalhezinho, Emily. Nós tivemos a honra de ganhar também com o melhor projeto, tá? E também não teve prêmio, mas ganhamos com o segundo melhor projeto. Então, foi uma satisfação muito grande poder participar de forma que pudesse contribuir, né, para o PMI, para os colegas gerentes de projeto aí, trazendo algo que está acontecendo aqui no estado de Goiás, no segmento governo, tá? Quero agradecer também aí aos colegas aí, a Daiane, eu acabei de ver que a Daiane entrou. A Daiane, além de trabalhar no governo, numa gerência, no PMO Central, tá, pessoal? Da Secretaria-Geral de Governança, ela também é voluntária do PMI e tem um trabalho muito bacana junto ao capítulo. E agradeço a Daiane, agradeço o Marcos também. O Marcos está aqui com a gente. O Marcos é um par meu, né, como head do PMO.
da Secretaria de Saúde, uma secretaria gigantesca e com o segundo maior orçamento do Estado. Obrigado pela participação, Marcos. E provavelmente outros colegas vão entrar aqui e aos poucos a gente vai dando andamento, tá? Tivemos aqui uma chuva muito forte em Goiânia, então peço desculpas aí para o pessoal, que muitos com certeza se atrasaram por causa dessa chuva. 10 minutos antes da gente começar aqui, eu estava sem internet, sem energia. Então, assim, com certeza os outros colegas eles vão ter bastante dificuldade para participar, mas eu creio que ao longo aqui do nosso bate-papo eles vão entrando, tá? Pessoal, vamos lá. Antes de mais nada, a gente precisa, nós temos aqui várias pessoas, né? Temos colegas aqui que estão no Canadá, outros em Goiânia, outros em São Paulo, outros em Brasília, né? E dentre outros aqui que a gente não consegue identificar. Então, assim, nós vamos falar de implantação de projetos no governo. E nós temos, basicamente, tá, 3 ambientes propriamente ditos para implantação de projeto. O ambiente privado, que a maioria de nós, eu vim do mercado privado, tá? Minha experiência no governo, ela tem 2 anos e 3 meses, tá? Então, eu estou aprendendo bastante. Posso garantir que foi a experiência mais desafiadora para mim até agora como um profissional. Então, nós temos um ambiente privado, onde as regras de negócio elas são completamente diferentes do governo, tá? No ambiente privado, tudo aquilo que é legal, tudo aquilo que não é proibido, é lícito que nós, como gestores, consigamos fazer dentro da estrutura de projeto dentro da própria empresa. Porém, no governo, nós temos um ambiente completamente diferente e onde eu tive uma certa dificuldade de entender, porque no ambiente de governo, nós só podemos fazer aquilo que a lei permite. Então, veja só, enquanto no ambiente privado nós temos uma liberdade incrível de realização, no ambiente de governo a gente precisa realizar, porém, tendo a legislação como limites para que as coisas aconteçam. Isso aí muda tudo, tá? Então, eu queria trazer esse aspecto, porque ele é muito importante. Um breve histórico. O escritório de projeto não é algo novo no governo de Goiás, mas, ao mesmo tempo, eu desconheço qualquer implantação de tamanha envergadura e com os resultados tão pungentes quanto ao que está sendo agora nesse atual governo, tá? O nosso foco aqui é puramente falar da implantação, mas em alguns momentos talvez eu precise citar algo a nível governamental, porque a implantação do escritório de projeto é uma política de Estado no estado de Goiás, tá? E isso, então, em algum momento a gente vai acabar falando um pouco daquilo que o governo está fazendo, porque não tem como nós desvincularmos essa nossa realidade. Bacana. Deixa eu começar um compartilhamento aqui com vocês, só para já ficarmos já na página. Vocês estão vendo? Todos conseguem ver? Sim. Tá bom. Perfeito. Vocês estão vendo a apresentação ou estão vendo no módulo ainda, sem Não, ser de não, apresentação? não está no Não. modo apresentação. Isso. Está no módulo PowerPoint. Tá ok, eu já cliquei aqui, vamos ver. Melhorou? Ok, agora sim. Tá, vamos lá. Pessoal, um breve histórico, tá? Primeiro, para a gente desmistificar, porque assim, o escritório de projeto, nós temos aí nos anais da literatura, é, do PMBOK e de outras instituições, né? Nós temos aí uma farta documentação com relação a como implantar um escritório, quais seriam os passos básicos, né? Ou seja, não falta literatura para isso. Porém, o que eu queria trazer aqui para nós nesse instante? De fato, um escritório no ambiente público, no ambiente privado também, mas vamos nos ater ao público, ele não consegue ser implantado se nós não tivermos um patrocinador forte, tá? No nosso caso, o escritório, ele nasceu na Governadoria Geral do Estado, ou seja, nós temos as secretarias, tá? Uma ao lado da outra, entre autarquias e tudo mais, e acima dela, no estado de Goiás, tem uma secretaria que a gente é chamada SGG, que é Secretaria Geral de Governança do Estado, tá? Então, ou seja,
o secretário da SGG é o secretário-chefe, tá? E isso é muito importante, e a gente vai discutir ao longo do nosso bate-papo. Por quê? Porque houveram outras iniciativas de se implantar escritórios de projeto em secretarias. Porém, essas iniciativas elas tiveram muita dificuldade de disseminar a cultura de projetos e de fazer de forma a realizar, né, de maneira eficaz e eficiente a gestão de projetos dentro dessa estrutura que é limitada à pasta. Então, assim, no nosso caso aqui, essa estrutura ela nasceu na Secretaria-Geral de Governo, ela nasceu de uma necessidade, tá? Então é importante essa necessidade, aonde o chefe do Executivo do Estado, ele precisava de várias questões relacionadas à gestão, tá? Gestão de projeto, governança, e a estrutura do Estado, da forma que ela foi legada à nova gestão, ela não tinha condições de entregar isso. Então, o governador ele não tinha condições de saber, de fato, as datas de entrega. Os secretários, apesar de eles trazerem posições, eram suposições, tá? Por quê? Porque a estrutura de governo ela não está preparada, ou pelo menos, na maioria dos casos, a gente não pode dizer que todo local é assim, mas na maioria dos casos, não existe uma estrutura de gestão de projetos. Lembrando que projeto ele tem início, meio e fim e tem uma entrega. Não existe uma estrutura que consiga, até onde eu conheço, tá? Fora da visão de gestão de projetos que nós conhecemos, uma estrutura que consiga garantir as entregas dos projetos nos prazos pactuados ou conforme planejado. E é muito bem-vindo, eu vejo de forma muito saudável o ambiente do escritório de projetos na iniciativa pública, tá? Eu enxergo, uma vez que agora eu estou dentro da empresa pública, que o escritório de projeto, nesse momento, dentro de tudo aquilo que eu vi, é a única estrutura que tem condições de olhar todas as pontas, né, todas as arestas e conseguir fazer a puxada fim a fim para que as entregas aconteçam. Lembrando que se na iniciativa privada nós temos que relacionar com várias áreas, né? Aí você tem área de compras, área comercial, área de engenharia, área de marketing, né? Diretoria de finanças. Então, assim, no ambiente público, a quantidade de estruturas e desse relacionamento é maior ainda, tá? Então, no nosso caso, o governador, ele assumiu em 2019 e logo de início ele precisou de uma estrutura que desse condições dele tomar algumas decisões e essa estrutura ela não existia. Então, assim, literalmente, quando havia a necessidade de coleta de informações para um evento, por exemplo, o governador fazer um evento no interior e ele precisar de informações sobre o que o Estado faz naquele local, quais os projetos ele tem na área de saneamento, na área de energia, na área de habitação, nas mais variadas áreas, qual que era o formato de trabalho naquela época? Simplesmente os assessores do gestor, né, do chefe do executivo, saíam deliberadamente andando de pasta em pasta, tá? Quando eu falo pasta, entenda secretaria, e coletando informações com os secretários. Então, imagina a dificuldade, imagina a complexidade de realizar, de juntar essas informações e entregar para o governador de maneira formatada qual é a condição, o que o Estado faz numa determinada área quando ele for fazer uma visita política ou técnica, ou alguma coisa dessa seara. Então, assim, não tínhamos essas informações, tá? Era realmente algo desconexo. E como que o escritório surgiu? Ele surgiu exatamente dessa dor. Foi criada a subsecretaria de governança, tá? Diretamente na SGG, ou seja, estava numa camada superior. E essa secretaria de subsecretaria de governança, o foco dela, como o próprio nome diz, é governança, e a governança iniciou pelos projetos prioritários do governo. Aquilo que realmente estava no radar do governador e das necessidades do plano de governo, naturalmente, né? Então, vejam só, iniciou-se uma subsecretaria com pouquíssimas pessoas para atender essa necessidade de governança, no qual ela nasceu para tratar daquilo que era prioritário. Uma quantidade bem pequena de projetos, porém projetos prioritários. Essa estrutura de governança começou a criar toda
todas as regras de trabalho, de gestão e, naturalmente, né, gestão de projetos prioritários, e começou a entregar para o governador, para o Estado, aquilo que tinha sido, aquilo que estava sendo planejado. Então, começamos a ter informações, começamos a ter resultados e começamos a garantir as entregas daquilo que era prioritário, tá? E com a evolução e com o amadurecimento, uma vez que o governador entendeu que aquela estrutura conseguia atender uma necessidade política e de gestão do Estado, essa estrutura da subsecretaria foi amadurecendo. Ok, durante um certo período, em 2020, 2021, eu entrei no Estado, na SGG, como gerente de um segmento lá de projetos de infraestrutura. Fui convidado para ir para a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento. Uma outra secretaria para quê? Para implantar nessa secretaria aquilo que já estava sendo feito na SGG, como uma forma de levar para uma secretaria-chave a visão de gestão de projetos. Nesse momento, nós praticávamos uma política de governo, ou seja, nós tínhamos uma diretriz do governo, nós tínhamos uma entrega a ser feita, porém, nós não estávamos dentro da lei do Estado, nós não existíamos dentro da estrutura legal do Estado, fora da subsecretaria de governança. Tudo bem. E aí começamos a trabalhar a implantação do escritório de projetos 100% alinhados com o escritório a subsecretaria de governança na SGG. Nesse ínterim, então, até esse momento, nós tínhamos, sendo bastante específico, no meu caso, eu já tinha responsabilidade como chefe do escritório que nós estávamos montando, porém, eu posso dizer que nós tínhamos uma função, mas não tínhamos um cargo. E dentro do ambiente de governo, se nós não estamos dentro da legislação, a dificuldade de realização é muito maior ainda, tá? A partir de fevereiro desse ano, o governador, já tendo como experiência, né, uma experiência muito saudável, muito forte, muito positiva da subsecretaria de governança, ele entendeu que era necessário criar no governo não só uma subsecretaria de governança, ou seja, que atuava no nível estratégico, nos projetos estratégicos do governo e prioritários, mas sim escritórios de projeto nas pastas, nas secretarias de governo. E aí nós deixamos de ser política de governo para ser política de Estado. E é muito importante a gente entender essa realidade, porque até nós chegarmos nesse ponto, foi uma construção demorada e bastante trabalhosa, tá? Então, a partir de 16 de fevereiro, o governador ele assinou um decreto, né, e sancionou uma lei da reforma administrativa, fazendo com que o escritório de projetos fizesse parte do plano de governo do Estado, não mais somente, né, do plano de governo. E aí passamos a ser uma política de Estado. Então, foi criada uma lei, depois dessa lei foi criado um decreto regulamentando essa estrutura, né, mais alguns decretos, e aí aqui na tela eu tenho esses decretos, só para a gente ter uma noção do que é a forma, o trabalho, como funciona o ambiente público. Sem essa estrutura que vocês estão vendo aqui, sem essa lei, sem esses decretos, sem o governador sancionar essa lei, nós jamais conseguiríamos entrar de forma mais consistente na estrutura do governo para garantir as entregas, tá? Então, o grande divisor de águas foi quando nós deixamos de ser política de governo para ser política de Estado. Bacana. Naturalmente, para que isso acontecesse, o escritório de projeto, por uma questão de governança e de alçada, ele tem que ser ligado, se fosse na iniciativa privada, diretamente ao presidente, né? Uma vez que ele precisa atuar nas demais diretorias, e no caso do governo não é nem um pouco diferente. O escritório de projetos ele é ligado diretamente ao gabinete do secretário, tá? E não responde, ou seja, ele responde somente ao secretário, ele não responde às subsecretarias, nem mesmo às superintendências, que são as áreas finalísticas do governo, que são, de fato, quem tem
o recurso, o projeto, quem faz o planejamento das pastas, tá? São as áreas finalísticas. Ok. Vamos lá. Dentro de uma proposta de estruturação desses escritórios, uma vez que nós tínhamos, há um tempo atrás, uma subsecretaria de governança, e agora o governador entendeu que é importante que hajam, de maneira massificada no Estado, a implantação de escritórios de projeto para garantir as entregas do plano de governo documentado, inclusive, né, em cartório e tudo mais. A partir daí, começamos as ações para estruturar esses escritórios centrais, tá? E foi, então, a partir daí que iniciou um projeto chamado PMO Goiás, tá? Escritório de Projeto Goiás ou Programa PMOs Goiás. O que seria esse programa? Nada mais, nada menos que um projeto de implantação de escritório de projeto em secretarias, tá? Iniciando com em torno de mais ou menos 11 secretarias e ampliando, né? A intenção é de que ele alcance, se possível, todas as secretarias e algumas autarquias do Estado, tá? Em termos de cronograma, pessoal, para vocês terem uma ideia, quando nós começamos com implantar o escritório de projeto, e aí nós caímos num outro ambiente. Agora nós caímos num ambiente onde o escritório de projeto ele está na lei, ele existe a estrutura lá, foi criado um cargo do chefe do escritório de projetos, que é o responsável em termos de gestão de projetos por coordenar todas essas atividades, né, e garantir as entregas dentro das premissas. Todas as premissas, a forma de trabalhar, como vai ser feito, todas as regras de negócio, se eu posso dizer assim, elas estão descritas na lei e no decreto. Então, a forma que nós devemos trabalhar e qual é a nossa alçada, ou seja, até onde podemos ir, está tudo descrito em lei. E assim a gente consegue, a partir daí, interagir de uma maneira mais consistente com as demais áreas, tá? Porque vocês imaginam, se na iniciativa privada o escritório de projeto tem dificuldades de lidar com diretorias, com gerências, uma vez que ele tem vários papéis e um deles é de garantir a entrega do próprio gerente, se é difícil dentro do ambiente da iniciativa privada, é mais difícil ainda dentro do ambiente público, tá? O ambiente público tem uma cultura completamente diferente, e a gente sentiu essa dificuldade nessa implantação, tá? Qual seriam os nossos desafios básicos? Transformar a gestão de projetos de política pública para Estado, isso foi conseguido, né? Estruturar os escritórios de projeto e operacionalizá-los, né? Criando uma nova cultura de gestão de projetos no ambiente governamental. O primeiro passo dado, então, foi a criação de uma rede de projetos, tá? A definição de uma ferramenta de governança. Uma coisa muito interessante que nós vimos aqui na prática é que as secretarias, elas trabalhavam com várias ferramentas de gestão de projeto. Uns trabalhavam com Redmine, outros trabalhavam com MS Project e outros exemplos aí, tá? Então, assim, para nós, a partir do momento que nós temos um escritório de projeto central e nós buscamos uma implantação em um sistema de governança central de projetos, era uma preocupação termos, de, se possível, uma ferramenta única, mas levando em consideração a cultura das secretarias e as dificuldades de passarmos, de decidirmos, né, de definirmos uma ferramenta única. Porém, esse processo de transição, ele aconteceu, foi muito joia, e a gente está conseguindo concentrar numa ferramenta proprietária do governo chamada GoMap essas informações de projeto. O GoMap é uma ferramenta de inventário de projetos e que tem amadurecido para uma ferramenta de gestão de projetos e tem, além da parte de gestão de projetos, cronogramas e tudo aquilo que a gente precisa para fazer a gestão da parte física, da parte financeira, tem também uma ligação forte com BIs e relatórios, né? Um dashboard de indicadores de performance e tudo mais que já foram criados para absorver, né? Para poder apresentar para a alta gestão a evolução desses escritórios, tá? Então, a partir de fevereiro desse ano, foi criado o PMO Central, na SGG,
e os PMOs setoriais nas secretarias. Para nós termos uma visão simplista da dificuldade de fazermos as coisas acontecerem, entre a criação, entre o decreto, entre a lei de criação do escritório de projetos, e nós conseguirmos empossar os chefes dos escritórios de projeto, ainda teve vários capítulos aí, até nós conseguirmos a publicação, as definições, e, por fim, né, os atos internos aí de posse e tudo mais, tá? Então, não foi muito rápido assim. Foi feito um cronograma de implantação, tá, a nível de estado. Então, veja o tamanho desse projeto, que ele não se restringe só à nossa secretaria, mas ele abrange inúmeras secretarias, tá? Foi necessário criar naturalmente um regimento, né, portarias, né, foi criado um comitê setorial, que depois eu vou tentar explicar melhor como é que funcionaria esse comitê setorial, ou seja, esse comitê dentro da secretaria, dentro do órgão, com pessoas relevantes da estrutura da secretaria, para que eles tivessem conhecimento e pudessem deliberar sobre questões relacionadas à gestão de projetos, tá? Bacana. Uma outra fase que nós passamos mais à frente, né, que já seria a parte de estruturação dos escritórios e dos PMOs, começamos a trabalhar, né, em cima de um cronograma de estruturação, naturalmente. Temos aqui um projeto e ele tem que cumprir todo um cronograma, né, onde temos lá, naturalmente, ações, responsáveis, prazos, né, e as devidas entregas que precisavam ser realizadas. Outro ponto extremamente importante, a governança metodológica, ou seja, foi definido pelo escritório central, pelo PMO central, as regras de governança metodológica, ou seja, dentro daquele ambiente de gestão de projetos que nós conhecemos, um ambiente amplo, né, onde nós temos uma parte preditiva, partes de tendência ou de aplicação ágil, temos um arcabouço gigantesco aí de ferramentas de gestão de projeto. Então, a equipe do PMO precisou olhar para o governo e, dentro dessa estrutura de governo, definir qual metodologia ia ser utilizada de forma que pudesse garantir as entregas, tá? Isso foi muito importante. Além da metodologia, né, a governança metodológica, o PMO Central também precisou deliberar sobre quais tecnologias adotaríamos. Por exemplo, o GOMAP é uma definição que foi adotada por essa estrutura, tá? E não é só o GOMAP, tem outras questões tecnológicas aí que envolvem os escritórios e que precisavam, né, de uma regra para que todos trabalhassem em uníssono, né? Naturalmente, além das regras metodológicas, né, como nós íamos fazer, e das regras tecnológicas, começamos a pensar como criar quais indicadores e como seriam esses indicadores, ou seja, quais seriam os indicadores básicos necessários para o sistema, para a estrutura de governança de projetos, né? Quais indicadores, de fato, nós vamos fazer gestão? Nós sabemos que existe uma gama gigantesca de indicadores, porém, se nós pensarmos que estamos em um ambiente que não tem a cultura de gestão de projetos e que nós precisamos tomar várias ações para que essa cultura entre nessa estrutura, tá? A criação de indicadores, convém também que nós não tentemos implantar de imediato vários indicadores que necessitaria de um nível de maturidade maior, né? Ou de conhecimento, ou de visão, ou de cultura maior com relação à gestão de projetos. Então, foi pensado que indicadores nós implementaríamos de início e como eles seriam implementados e quando, tá? Além desses indicadores, naturalmente, nós temos um grupo gigantesco de pessoas, né? Uma rede grande de projetos e, naturalmente, que nós precisávamos capacitar essa rede de projetos. Quando eu falo rede, pessoal, de projeto, eu falo as pessoas que estão envolvidas diretamente com o projeto e com o escritório central. Então, nós vamos chamá-los de rede de projetos, tá? Essas pessoas, onde tem pontos focais, tem pessoas que são gerentes de projeto, gestores de projeto, e daí vai, tá?
Então, foi pensado uma trilha de capacitação com relação a tudo isso que ia ser implantado, tá? Capacitação nas mais diversas formas, de maneira a criar, a dar uma base, né? Uma base única e comum a todos com relação à gestão de projetos, onde naturalmente foram tratados também questões metodológicas, tecnológicas, né? Tudo isso foi tratado dentro dessa trilha de capacitação, tá? Ok, a partir dessa trilha de capacitação, nós estamos lá pensando e começando as ações para implantar os escritórios de projeto. Um ponto extremamente importante é nós conseguirmos fechar, ou pelo menos apontar qual seria o portfólio da secretaria. Vejam só, parece simples, mas foi uma ação que a maioria dos chefes de escritório tiveram razoável dificuldade, que é poder fechar, colocar num portfólio tudo aquilo que a secretaria faz em termos de projeto. O primeiro desafio foi separar projeto de processo, tá? Lembrando que projeto ele tem início, meio e fim, e processo não atende todos esses requisitos, tá bom? Então, assim, foi necessário, para chegar nessa conclusão, ações operacionais internas, né? De maneira que nós conseguíssemos fechar um portfólio e pudéssemos começar a trabalhar de um ponto de partida. Qual é o ponto de partida? Aquele portfólio. Tá? Naturalmente que esse portfólio, além de ser identificado, e para isso a gente precisou, os chefes de escritório precisaram da pactuação, né, através do comitê ou diretamente com o secretário, aonde através dessa pactuação com o secretário e com o comitê, a estrutura da secretaria, ou seja, as finalísticas, os responsáveis pelo projeto, aqueles que detêm a aplicação do recurso, que fazem o planejamento do projeto, pudessem, em comum acordo, entender qual era o portfólio e, a partir daí, começarmos a trabalhar nesse portfólio, tá? Foi criada uma outra rede de gestão, que a gente não precisa adentrar aqui, que é a SIGES, né? Que é algo interno, que depois a gente pode até analisar. Eu queria só trazer um adendo, pessoal. Se tiver assim um pouco maçante, levantem a mão, me interrompam, tá? Porque o assunto ele é um pouco extenso e às vezes a gente acaba trazendo informações de forma contínua e aí acaba ficando um pouco maçante para vocês. Mas no final do nosso bate-papo, a gente vai poder entrar em tópicos mais específicos aí, vocês fazerem perguntas, tá? Dessas ações que a gente está falando aqui, que eu estou apresentando para vocês, não quer dizer que elas foram feitas de forma sequencial, não, tá? Muitas foram feitas de maneira concomitante, ao mesmo tempo. Então, por exemplo, algo importantíssimo que foi feito, levantado pelo Escritório Central, é a avaliação da maturidade dos PMOs, tá? Foi utilizada uma metodologia brasileira, né? Darcy Prado, e o objetivo dessa avaliação de maturidade ela foi aplicada em todas as secretarias pelos chefes, envolvendo a secretaria como um todo, foi poder mapear quão madura está a secretaria com relação à gestão de projetos. E isso é algo muito interessante, porque a partir do mapeamento dessa maturidade, nós conseguimos saber aquilo que não alcançamos ainda, e aí a gente consegue planejar as nossas metas com relação aos itens não atingidos, tá? Qual que é o objetivo disso tudo? Sabemos que são vários, né? Os objetivos são diversos. Eu citei principalmente aqueles que foram trazidos pela gestão, né? Pela necessidade do gestor, do executivo, mas, de forma bem resumida, o objetivo do escritório de projetos é trazer agilidade, integração e possibilitar que as melhorias, né, planejadas pelo governo, pelas políticas governamentais, né, pelos projetos, que eles cheguem e sejam entregues aos cidadãos.
tá? Essa é a nossa principal função, garantir as entregas daquilo que o governo prometeu, planejou para o cidadão no plano de governo. De forma que, dentro dessa garantia, 3 itens básicos não podemos abrir mão. Primeiro, com relação ao prazo, através da gestão do cronograma, a manutenção do custo dentro daquilo que foi planejado e a qualidade também dentro daquilo que foi planejado, tá? Em termos de evolução, tá? Nós já estamos operacionais, tá? Então, o escritório de projeto, hoje, ele está operacional e nós temos, para um futuro próximo, né? Ou seja, bem próximo mesmo, estruturação de novos escritórios, né? Um plano de crescimento, claro, né? Nós vamos conseguir, a ideia é que seja aberta mais escritórios de projeto em algumas outras pastas. Como eu disse, né, avanço com relação à maturidade, naqueles pontos que foram mapeados como pontos ainda a serem trabalhados, né? Uma meta muito importante, muito interessante a nível governamental é a integração de toda a rede de projetos, ou seja, fazer com que as redes de projetos das secretarias comuniquem, tá? E isso é muito bom para o governo, porque cria um ambiente de sinergia que não é muito comum no governo, tá? Porque a gente precisa imaginar ou pensar que as pastas, talvez, não sejam tão próximas uma das outras, até mesmo por questões, talvez, políticas, né? E o escritório de projetos, ele tem essa capacidade de integração. Isso é algo muito interessante. Também a manutenção das metodologias definidas, né? Ou seja, todos trabalhando dentro da metodologia única, né? Dentro de uma questão padronizada. E, por fim, o maior desafio é a cultura de gerenciamento de projetos estabelecida. Então, assim, todas essas ações, elas corroboram, elas trabalham fortemente para criar a cultura de gestão de projetos no ambiente público. O ambiente público é muito extenso. E criar essa cultura de gestão de projetos no ambiente público é uma necessidade, não é algo assim que seria bonito, uma ideia política bonita, não, é uma necessidade, tá? Porque realmente, se nós olharmos para ambientes, né, públicos de outros países, até mesmo da América Latina, é muito claro que aqueles países que trabalham já com a gestão de projeto dentro da sua cultura têm conseguido fazer entregas mais consistentes. Aqui, o que nós temos é um delineamento muito próximo daquilo que eu acabei de falar para vocês, daquilo que nós fizemos em etapas, né, para poder estruturar o projeto, desde o alinhamento de expectativas, proposta de trabalho, levantamento da situação atual, mapeamento das atividades que aconteciam no PMO, né, passando pelas mais variadas fases. Definição de um comitê dentro das secretarias, para poder deliberar com relação à parte de governança em gestão de projetos, ou seja, pegar as pessoas da secretaria que têm alçada, que estão na gestão da secretaria, para que elas sejam as primeiras a absorver a cultura de gestão de projetos. Na sequência, quase que paralelamente, fizemos o levantamento da maturidade, né, do escritório, a definição de governança tecnológica, né, dos projetos e a definição da governança metodológica, como foi dito, né, de forma paulatina, a criação dos indicadores básicos, nós já mencionamos, né, dos KPIs, dos principais KPIs a serem acompanhados pela alta gestão do Estado, o fechamento, né, de maneira assim, não que não tivesse, né, conhecimento do portfólio lá, mas as secretarias são amplas e acontece de somente assim o subsecretário ou secretário ter a visão de tudo aquilo que acontece na secretaria. Então, uma superintendência, uma área, não saber o que está acontecendo na outra área com tamanha profundidade. Então, quando nós reunimos todos numa mesa, né, batemos e pactuamos o portfólio, isso acabou trazendo, equalizando essa informação da secretaria e trazendo uma maior visão até dos gestores com relação
aos passos internos, né? Em andamento, a estruturação, naturalmente, para estruturar, eu tenho que conseguir tomar posse, eu tenho que conseguir, no caso do Estado, tomar posse, porque o chefe do escritório ele precisa passar por esse protocolo, né? A definição das metodologias, os treinamentos, naturalmente, extremamente necessários, treinamentos, né? Que são feitos em paralelo, desde o início aí, eles têm feito uma trilha de treinamentos aí entre as equipes. Hoje nós estamos na transição, já transitamos, né, da implantação do projeto, o escritório de projeto, já estamos operando. Então, esse mês agora, né, foi fechado em setembro, início de outubro, então agora no final de novembro nós já apresentaremos, né, com mais propriedade aí esses KPIs aí, através de um report executivo que eu vou tentar mostrar para vocês aqui rapidamente. E por fim, né, o objetivo, né, que é a validação dos resultados e ampliação da cultura, tá? Dentro dessa estrutura, pessoal, só para a gente entender, dentro do ambiente do PMBOK, do PMI, nós temos 10 áreas do conhecimento, tá? Nós precisamos optar por algumas áreas, aquelas áreas que o escritório central entendeu que são mais urgentes, tá? Não é questão de ser mais importante. Então, dentro do ambiente de gestão, decidiu-se priorizar o escopo, o controle, a gestão do escopo, do cronograma, dos custos, como eu disse para vocês, a gestão das comunicações, a gestão de riscos e a gestão das partes interessadas. Então, assim, essas 6 áreas do conhecimento são as 6 áreas que tudo isso que eu trouxe para vocês aí para trás focam, tá? Então, essas 6 áreas do conhecimento são 6 áreas que são medidas, acompanhadas e são geridas pelos gerentes de projeto, tá? Isso aqui, a EAP é só de forma ilustrativa de tudo aquilo que foi feito, tá? A EAP da implantação do escritório de projeto, passando por todas aquelas fases que a gente conversou. Eu vou só citá-la, porque o nosso tempo aqui ele já está avançado, tá? A gente começou um pouquinho para frente. Para vocês terem uma noção, isso aqui é um BI, tá? De um relatório executivo mostrando das secretarias, tá? Qual é o nível de maturidade de escritório de projetos e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, né, que ganhou o prêmio do PMI como PMO melhor estruturado, né, o melhor PMO dos estados, né, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul. O índice de maturidade nosso é de 3,75, lembrando que o índice médio de maturidade no ambiente público é de 2,67, tá? Mais ou menos. Então, e também que o limite do índice, né, do Darcy Prado, é de 5, tá? Então, a nota máxima é 5. Então, quer dizer que nós ainda temos algumas áreas para desenvolver até alcançarmos a maturidade máxima, né? Que é em torno de 5, tá bom? Outro dashboard para apresentar de vocês aqui, também do GoMap, tá joia? Esse anterior aqui, ó, é um dashboard que a gente consegue ver pelo GoMap. Esse aqui já é uma pasta do GoMap, tá? Do Power BI. Tá aqui em cima para vocês verem, ó, GoMap, projetos governamentais. É um outro dashboard, é um outro item que foi criado de controle e acompanhamento dos escritórios, que foi criado um ranking de monitoramento do GoMap. O GoMap é a ferramenta no qual os gerentes de projeto têm que atualizar os seus projetos. Lá tem cronograma, tem mapa de riscos, né? Tem toda a evolução do projeto tá nessa ferramenta, como se fosse um MS Project. E a SecTI também conseguiu estar em primeiro lugar aí, tanto no ranking geral, né, quanto no ranking de grupo, que é uma subdivisão que foi feita, referente ao monitoramento desses projetos. Isso não quer dizer que o monitoramento é perfeito, pessoal, mas quer dizer que está sendo feito o monitoramento em todos os projetos da pasta, tá? 100% da pasta está sendo atualizada e acompanhada e de perto pelos gerentes de projeto. Aqui eu queria apresentar para vocês rapidinho, tá? Eu acho que a gente não vai conseguir entrar no detalhe, mas existe um modelo de governança de projetos,
tá? Nós temos 3 tipos de projeto no governo de Goiás, definidos pelo Escritório Central. Claro que nós precisamos classificar os projetos, né? Senão, como que nós iríamos priorizar um projeto? Então, a classificação básica, ela é separada em 3 itens. Prioridade governamental, ou seja, aquilo que está no radar do governador e da Secretaria-Geral de Governo, aquilo que é prioridade para o governo em termos de política pública, ou seja, é aquilo que de fato é a espinha dorsal das principais entregas do governo, tá? Então, prioridade governamental. Segunda classificação, prioridades setoriais, ou seja, prioridades da pasta, prioridades da secretaria ou da autarquia, entendeu? São prioridades que o secretário, o presidente da autarquia, eles entendem que são prioridade máxima dentro da pasta, tá? E, por fim, os projetos complementares, que não são menos importantes em hipótese nenhuma, porém, eles não estão como prioritários, tá? E em nada são menos importantes, só que dentro da classificação de gestão foi necessário fazer essa segmentação. Por quê? Os projetos prioritários, o ciclo de governança é um ciclo intenso, ou seja, dentro dessa rotina aqui, o escritório de projeto trabalha não só dentro dos 3 níveis, né? Nós temos lá, conforme definição do PMI, nós temos os escritórios de projeto de suporte, né? Com todas as suas peculiaridades de treinamento, definição de metodologias e tudo mais. Nós temos, no segundo nível, o escritório de controle, com as suas particularidades de controle dos projetos, em termos de gestão. E temos o escritório diretivo, que tem uma alçada maior, atuando num nível um pouco mais acima com relação à gestão de projetos, tá? Então, os projetos de prioridade governamental, a pegada de gestão, ela é intensa, os gerentes de projeto controlam muito de perto esses projetos e de forma diretiva, ou seja, nós entramos, às vezes, no aspecto da gestão, se nós percebermos que o projeto prioritário corre algum risco, de alguma forma, com relação a essa execução. Então, nós saímos só do papel de controle, de acompanhamento, e vamos para um nível a mais, onde nós interferimos no ciclo, tá? Mesmo o gestor, mesmo o superintendente, né, atuando diretamente no projeto. Então, assim, é uma alçada que é aplicada em termos de gestão somente em projetos prioritários. Os demais projetos, que também são feito gestão com ciclo de rollouts e as rotinas semanais, o ritmo é um pouco menos intenso. Nós não interferimos nesses projetos como gestão, só no aspecto de governança, tá? E atualizamos as informações e tratamos com os gerentes os pontos a serem alcançados que por algum motivo não está acontecendo. O comitê de gestão de projetos é um comitê que traz as principais pessoas dentro da área da secretaria. Então, veja só, o chefe do PMO Central, o chefe da área meio, né, a SGI, que é onde tem a área de compras, onde tem RH, onde tem a parte de contabilidade, onde tem a parte de finanças, é representado pelo superintendente ou um gerente da área. O secretário participa desse comitê, o procurador-geral, que é o advogado do Estado, que atua na secretaria, é convidado a participar desse comitê. O chefe da comunicação setorial, naturalmente, né? Isso é uma área muito importante, participa desse comitê. O chefe da área de projetos, ou seja, os gerentes, os responsáveis técnicos pelo projeto, tem representatividade, tem que participar desse comitê. Os superintendentes e gerentes de planejamento, que alguns órgãos eles estão dentro da SGI, né? Dessa área meio aqui, tem que participar. Focal de monitoramento são as pessoas que participam do projeto, que estão relacionados com o projeto, que atualizam ferramentas, mas não são gerentes, não estão em nenhuma dessas estruturas de gestão aqui anterior. O superintendente ou gerente da área de TI também participa do comitê, porque é fundamental que as ferramentas metodológicas funcionem perfeitamente, né? E no caso também das secretarias, o responsável pelo compliance, que é outra ferramenta governamental responsável, né, por garantir aí que o governo trabalhe dentro de certas regras,
tá? Então, isso aqui é só para mostrar para vocês que as pessoas que participam desse comitê, né, são pessoas relevantes e essa cultura de gestão de projetos, ela não teria como avançar se nós não começássemos dessas pessoas, tá? Naturalmente é feito um trabalho junto da equipe toda, mas os primeiros que nós temos que trazer para a cultura, para a visão de gestão de projeto, para a visão de gestão de dono e outras mentalidades, né, ou mindsets, vamos dizer assim, são esses representantes aqui da alta gestão, tá? Basicamente, pessoal, com relação à implantação do escritório de projeto, então, o que eu queria trazer para vocês? Que nós passamos por uma fase de maturação, por uma fase de nascimento. O escritório de projeto, ele nasceu de uma necessidade, necessidades variadas, tá? No qual a parte de gestão, de garantia das entregas, as necessidades do chefe do executivo de tomar decisões e precisar que essas informações estejam dispostas e disponíveis a qualquer momento, foi um divisor de águas para a estruturação dos escritórios de projeto, tá? Então, dentro do governo de Goiás hoje, para vocês terem uma ideia, nós estamos no segundo governo do atual governador, tá? Ele se reelegeu, então, dentro do plano de governo, ele traçou eixos de entregas, né, dentro da proposta de governo como um todo, e o escritório de projeto entra junto de um emaranhado de pessoas aí, de várias pessoas com funções importantes no Estado, ele entra com um papel que eu considero vital, ou no mínimo, assim, muito importante, tá? Para garantir que tudo aquilo que foi planejado, todo aquele plano de governo escrito, com todas as suas metas e objetivos, sejam atingidos. Então, assim, é muito gratificante perceber que o chefe do executivo entendeu que o escritório de projetos tem essa função. Ele tem várias outras, tá? Eu estou fechando na principal dor, mas tem várias outras. Naturalmente que dentro dos nossos papéis, nas nossas equipes, tem algumas não percepções, tem alguns pensamentos, alguns posicionamentos que nós precisamos ter, né? E um deles é que nós precisamos garantir a entrega para a sociedade de tudo aquilo que foi planejado no ambiente político. Sejam obras, sejam projetos, sejam políticas públicas. Então, o escritório de projetos é a única área dentro da secretaria que consegue olhar por cima tudo aquilo que acontece na secretaria. Então, ele consegue observar e ligar as pontas de maneira a garantir que todas aquelas ações elas aconteçam. E é exatamente essa particularidade que faz com que a gente consiga antecipar, reduzir ou pelo menos viabilizar que os projetos aconteçam no prazo planejado. Porque, naturalmente, é necessário que uma área delibere para outra, que delibere para outra, que delibere para outra, e isso dentro do ambiente privado não é simples. No ambiente público, ele é mais complexo um pouco, porque existem leis, regras e formas de trabalhar que fazem com que esses passos eles consumam mais tempo do que o normal. E aí, mais uma vez, o escritório de projetos entra para viabilizar e fazer com que isso aconteça, articulando, movimentando e, principalmente, com a visão de dono, ou seja, apesar de sabermos que as áreas finalísticas, as demais áreas são os donos do projeto, dentro da nossa equipe, os GPs precisam ter visão de dono. Sem visão de dono, a gente não consegue, de forma nenhuma, fazer essas entregas, tá? Dentro daquilo que eu mostrei para vocês, o próximo passo, nós já evoluímos muito, eu tenho a grata, o tempo é muito curto, tem bastante coisa que eu gostaria de falar de forma mais pausada e apresentar para vocês. Nós evoluímos de um ambiente completamente fora, não é completamente fora, vou mudar o português. Um ambiente onde a gestão era feita no nível governamental, no nível da alta gestão de maneira prioritária, e agora com essa evolução e a criação dos escritórios de projeto, o governador, a secretaria, conseguiu espalhar a estrutura de escritório de projetos
para todo o governo, ou pelo menos para as principais pastas, com a expectativa de aumentando esse alcance aí, essa estruturação dos escritórios, tá? E nós estamos evoluindo. Muitas coisas interessantes já começaram a acontecer, ou melhor, já estão acontecendo já há algum tempo, e realmente, assim, eu estou no governo há 2 anos e pouco, e vi, enquanto o ambiente do escritório estava só no nível de subsecretaria de governança, e agora eu estou vendo ele dentro das secretarias. E eu posso garantir para vocês que o resultado é visível e é palpável. É palpável. Porém, como eu falo para a minha equipe, tá? E isso é falado também pela estrutura da subsecretaria, nós precisamos garantir as entregas. O escritório de projetos, ele, para se sustentar, ele tem que garantir as entregas. Não há como um escritório se sustentar se essas entregas não forem de fato apontadas. Não quer dizer, naturalmente, que nós vamos ser responsáveis por aquilo que tem algum problema técnico ou por um motivo de planejamento, ele não vai conseguir ser entregue por motivos outros que não a gestão de projetos, tá? Mas nós, com a expertise, com toda a metodologia, com todo o benchmark trazido, né, pelo PMI, pelo PMBOK, por outras estruturas aí ágeis e que todos nós conhecemos, que eu não entrei nesse mérito, tá? No nosso bate-papo aqui, que é muito bacana, tá? Que é o ambiente waterfall, né? Ou o ambiente preditivo e o ambiente ágil, tá? Que nós conseguimos, nós já estamos trabalhando com isso, nós já estamos trabalhando com OKRs, tá? Então, para vocês terem uma noção, não é tema, nós não vamos entrar aqui, mas a secretaria, ela já trabalha com OKR, então foi feito o planejamento estratégico e toda a puxada daquilo que foi planejado na secretaria é feito através de OKRs, ou seja, é algo assim que, de certa forma, é inovador no ambiente público, né? Existem, não só no governo de Goiás, outros governos trabalhando com OKR, sim. De forma nenhuma somos os primeiros, tá? Mas é algo ainda é inovador no ambiente público e no governo de Goiás é mais inovador ainda, tá? E nós já estamos colhendo frutos muito positivos e esse reconhecimento do PMI com relação ao que nós descrevemos lá, né? Tudo isso que eu falei para vocês e muito mais foi descrito no projeto, foi o que fez com que nós tivéssemos a honra aí de ser contemplados como o melhor escritório de projetos. E aqui eu quero falar rapidinho para vocês, mas rápido mesmo. Além do escritório de projetos, nós ganhamos 2 premiações como melhor projeto e segundo melhor projeto, tá? O melhor projeto é a Campus Party em Goiás, que é um projeto de alta complexidade. Num curto prazo, nós realizamos ele em 3 meses, do planejamento e início das atividades até a conclusão. Tá? É um projeto complexo, como eu disse, de difícil manejo dos stakeholders, ou seja, das partes interessadas, tá? Uma vez que a Campus Party é uma franquia internacional e existem necessidades de políticas públicas do governo que precisam ser inclusas dentro desse ambiente. É um ambiente muito dinâmico, é disruptivo. Então, assim, é uma feira extremamente bacana. Eu sei que a maioria de vocês já conhecem, né? A Campus Party aí, que ela é realizada em vários estados do país, sendo a maior edição em São Paulo, né? E aqui a gente não vai poder entrar, mas só alguns itens, né? Que, para vocês terem uma ideia, o público nosso de 2022 foi de 70 mil pessoas. Esse ano já mais do que dobrou, foi para 155 mil pessoas. Então, campuseiros, ou seja, pessoas que acampam lá dentro, tem um ambiente de camping. Nós passamos das 2.000 pessoas, é muita gente, pessoas. São 2.000 barracas, é bastante coisa. O nosso tech team, né, para fazer a gestão desse projeto, esse é um projeto preditivo, tá? Ou seja, todas as etapas são preditivas, porém, nós pilotamos ele com frame Scrum, ou seja, pilotamos ele ágil. E foi uma experiência muito bacana, porque nós conseguimos um resultado melhor que em 2022. Veja aqui, ó, que a equipe do governo envolvida em 2022 foram de 34 pessoas. Em 2023, o tech team reduziu para 20. Então, assim, foi uma coisa muito bacana. Vejam aqui no cronograma
que iniciou em março, abril, maio, início de junho ele foi concluído. Então, o cronograma vai até o fim de junho, porque tem outras fases de fechamento do projeto, tá? Mas ele, de fato, ele foi 3 meses e 1 semana, tá bom? E aí tivemos desafios, lógico, né? Boas práticas que nos ajudaram nisso, né? Os benefícios, e isso aí a gente pode, um tema para a gente falar num segundo momento, tá? E outro projeto que nós fomos premiados também, quer dizer, nós ganhamos, mas a premiação foi para o primeiro lugar, é o Hub Goiás, que é um centro de excelência, né? Um centro de excelência e inovação do Centro-Oeste. Então, assim, é o primeiro hub público, né, do Centro-Oeste, e é um ambiente extremamente disruptivo, extremamente inovador. Lá é um ambiente de inovação, é um ambiente de aceleradora de startups e também de incubadora, ou seja, tem desde o início, né, do processo, da ideia da pessoa até a empresa. E, assim, é algo muito, muito bacana. O governo tem investido muito em desenvolver empresas e projetos dessa envergadura no estado. Vale a pena vocês entrarem aí depois no site, tá? Do Hub Goiás, da Campus Party, para vocês verem o que é o Hub Goiás, um espaço físico feito muito moderno, com ambiente de coworking, palestras, cursos, ou seja, um ambiente público de fato para dar sustentação e desenvolver ideias, tá? Passando desde aqui da pessoa, né, do CNPJ, do CPF, né, a gente fala assim, a pessoa física, até o ambiente, né, empresarial ou CNPJ, e nós temos metas agressivas, tá? Fica só entre nós aqui, mas uma das metas lá da secretaria é ter uma unicórnio aqui no Centro-Oeste saído desse projeto, tá, gente? E tem projetos bacanas, tem projetos incríveis saindo dessa estrutura. Para vocês terem uma dimensão, a infraestrutura foi feito um gasto lá só com infraestrutura de mais de 14 milhões para preparar, para receber, né, de maneira ousada esse projeto, e ao todo, entre empresas, projetos, bolsas e um monte de ações que estão acontecendo lá, o governo tem agora já deliberado para os próximos meses mais 36 milhões para realizar todo esse ambiente de fomento, de bolsas, de tecnologia, de startups, tá? De forma geral. Então, assim, é isso que eu queria mostrar para vocês. Eu tinha trazido aqui alguns dashboards aqui para vocês verem como a gente faz a gestão e o acompanhamento do ambiente de projetos, tá? Indicadores de performance, de gestão das secretarias, né? Cada um com as suas especificidades, né? Com nível de maturidade e tudo mais. Isso aqui é um dashboard, né? Isso aqui é um report executivo, é um pitch, estilo pitch, aonde nós fazemos apresentações, às vezes, para o governador ou para a alta gestão, né? Quando o ambiente da reunião precisa trazer de uma única vez, num prazo de 2 minutos, 2, no máximo 3, nem chega a 3, para a alta gestão, aquilo que está sendo feito nas secretarias, de maneira que eles tenham dimensão, né, num único slide do que é que está sendo proposto, tá? Então, esse aqui é um modelo de report executivo tipo pitch que a gente faz, tá? Dos mais diversos, né? Timelines, e isso aqui, assim, cada projeto tem as suas peculiaridades. Essa aqui mesmo, por exemplo, é um projeto relacionado à parte agrária, tá? Então, assim, todos os projetos prioritários, eles têm o seu pitch, com todas as informações essenciais, caso necessário, uma apresentação para o secretário ou para a alta gestão, no momento aí. Tem outros relatórios também, tá? E é isso, pessoal. De certa forma, tem bastante coisa para a gente falar. Peço perdão para vocês aí, se no afã de poder trazer todas as informações em tempo, eu passei aí 5 minutos do meu prazo, tá? Nós começamos às 8h10. Eu quero agradecer vocês e dizer que
que o escritório de projeto é algo extremamente bacana, e mais bacana ainda é quando a gente vê, a gente consegue participar do processo de planejamento, ou seja, de concepção dele, tá? E acompanhar o nascimento dele, a fase infantil e a adolescência. Eu posso dizer assim, tá? Adolescência, por quê? Porque ainda tem bastante coisa para crescermos. E ele já está rodando, e cada vez mais ideias novas. A equipe do Escritório Central é muito bacana aí, com a Daiane, com a Fabiane, com o Marcos e demais pessoas aí que estão aqui na nossa webinar. E assim, todos trabalhando com ideias arrojadas de forma a garantir que o Estado de Goiás consiga fazer a diferença, tá? Trabalhando de mãos dadas aí com tudo que está disponível em termos de benchmark em gestão de projetos, de mãos dadas aí intimamente com o PMI Goiás e também com os nossos parceiros como o PMI Pernambuco, tá? Que nos deu a honra aí de estar compartilhando um pouquinho do que a gente faz aqui, tá? Então eu quero agradecer a todos vocês aí e podemos partir aí para as perguntas, caso seja possível. Perfeito, Cristiano. Foi excelente a apresentação. Temos algumas perguntas, mas até antes de mencioná-los, gostaria de ler aqui alguns comentários, né? A Lucivânia, ela disse que o prêmio foi merecido, né? Ela se sentiu numa aula de PMO para governo, o material estava bem bonito, organizado, linear. A Virgínia também parabenizou pelo conteúdo, a Mônica. Foi tudo excelente mesmo, viu? Muito obrigada. Vou ler aqui a primeira pergunta da Mônica. Ela disse assim: se for possível, gostaria de saber quais os principais indicadores de resultado usado nos PMOs. Ah, tá. Bacana, tá? Assim, é importante. Eu mostrei dois indicadores lá que foram criados, inclusive, pela Fabiane, né? Ela está aqui, mas nós temos, são muitos, tá? Naturalmente, num primeiro momento, da mesma forma que foi adotado, a gente precisou adotar quais são as áreas do conhecimento que nós acolhemos como emergenciais. É a mesma coisa a gente precisou fazer para projetos, tá? Então, lá no GoMap, um dos indicadores é se o projeto ele é atualizado. Então, assim, são milhares de projetos, tá, pessoal? Quando a minha experiência, menos de um ano atrás, quando eu era responsável pela secretaria que foi desmembrada, onde a TI estava com a gente, a quantidade de projetos ao todo gerava em torno de 600 e poucos projetos só na área de TI. Se nós imaginarmos que a TI, no caso do Estado de Goiás, a software house do Estado está lá. Então, assim, todas as secretarias, todas as demandas caíam lá para algum tipo de atividade. Então, assim, um dos indicadores é se os projetos eles estão sendo atualizados. Então, a ferramenta ela consegue mapear dentro daquilo que foi lançado lá, cronograma, mapa de risco. Então, os campos, né? Eles têm indicadores de atualização. Então, se o projeto tem um baseline, ele foi planejado para realizar em 3 meses, e eu já entrei no quarto, então, assim, todos esses detalhes com relação a atraso, com relação a custo, com relação à atualização, com relação a colocar dentro da ferramenta todos os artefatos escolhidos e necessários, isso é um dos indicadores, tá? Atraso é um indicador, indicadores de performance. Então, por exemplo, se você planejou que o seu projeto ia acabar agora, mas ele acabou um tempo para frente, e dentro da ferramenta não mostrou que você tomou nenhuma ação, não mostrou que você fez, que não houve uma ação do gerente de projeto, né, ou do ponto focal, referente àquele projeto que expressasse isso, né, por causa do atraso, todos esses itens são mensurados. Agora, a gente pode depois, né, você pode passar meu contato para ela, Emily, aí a gente pode entrar no detalhe dos indicadores, porque são vários, tá? Tá certo, Cristiano. Eu vou ler aqui a próxima, é da Lorena.
Ela disse assim: o que pode citar como principal diferencial do seu PMO que te levou a ser o primeiro colocado, inclusive no ranking dos PMOs, conforme o Dash que mostrou? Pessoal, sendo bem sincero, primeiro que ninguém constrói nada sozinho, nós somos uma equipe, né? O título de melhor PMO, ele não viria se a área finalística não trabalhasse sincronizado com o PMO. Não viria se o PMO setorial não tivesse 100% conectado ao PMO setorial. Não viria se nós não tivéssemos o apoio do nosso principal sponsor, né? Do nosso principal patrocinador, que é o secretário, que é o governador, que é o secretário-geral. Então, assim, é uma gama de situações. Esse é uma fase, tá? Essa é uma fase. Outra fase, que foi a primeira, quando nós, eu não cheguei a falar aqui, mas quando nós montamos a nossa equipe, a minha equipe tinha 17 gerentes de projeto, tá? Quando eu fui para essa secretaria, quando nós não tinha criado ainda o escritório central, mas eu estava lá, o secretário, por uma questão de restrições, né, e limitações da estrutura pública, ele trouxe pessoas que passaram numa seleção interna, tá? Numa seleção lá, das várias áreas, ele trouxe algumas pessoas dentro de um currículo, lógico, e trouxeram elas para trabalhar no PMO. Então, assim, foi um grande desafio, porque eram pessoas que tinham visão, que foram contratadas por uma área X e que estavam agora à disposição do PMO para trabalhar na área X, porém com gestão de projetos, tá? Então, assim, o primeiro desafio, já respondendo, o que fez a diferença foi que assim que o pessoal entrou para essa estrutura, eu imediatamente providenciei, corri atrás e nós conseguimos um treinamento amplo para que todos tivessem uma base de gestão de projetos, tá? Para que todos saíssem da onde eles estão, vou chamar de zero absoluto, mas isso não existe, lógico que não, todos nós temos conhecimento de gestão de projeto, mesmo que não trabalhando diretamente no escritório. Então, nós equalizamos a informação. Outro passo importantíssimo foi trazer para eles o que de fato o escritório tem que entregar. Então, o gerente de projeto ele precisa ter visão de dono do projeto, ou seja, não no ambiente de arrogância e de prepotência, mas no sentido de responsabilidade com a entrega. A partir do momento que você tem responsabilidade com a entrega, tudo muda. Eu vou dar um exemplo muito rápido para você entender algo que foi feito na minha equipe, e algumas pessoas estão até aqui na live, e que fez a diferença. Então, assim, se você não traz essa visão para as pessoas, pode acontecer de você simplesmente replanejar datas, não puxar, não tomar as ações necessárias para garantir que o projeto aconteça dentro daquele cronograma pré-estabelecido. Então, no momento onde algumas pessoas estavam com dificuldade de enxergar isso, por características próprias, tá? Não tem nada de errado nisso. O papel do líder era trazer a visão para eles, a cultura, para que eles se adequassem, uma vez que aquele era a equipe de trabalho que nós tínhamos, tá? Então, assim, tem pessoas que tinham dificuldade de reunir com o gerente, com o superintendente, com várias pessoas, e puxar o projeto, puxar, que eu digo assim, fazer com que o projeto ande, parafraseando de maneira simples. E aí algumas pessoas estavam com dificuldade, não estavam conseguindo corresponder a esse clock, né, esse sincronismo, e aí eu fiz uma analogia, falei, pessoal, fulano, tinha uma colega nossa lá, né, que tinha um engenheiro, um arquiteto, falei, olha, você está construindo a sua casa, você tem recurso financeiro para sua casa seu, limitado, assim, você é uma pessoa jovem, está construindo a casa do seu sonho, beleza. Então você tem lá o mestre de obra, pedreiro, servente, e numa certa fase da sua casa, onde o dinheiro está escasso e você quer o mais rápido possível que ela fique pronta, você está ansiosa para isso, o projeto é seu, você é a dona, você quer morar lá. Então, o que você fez? Você vai concretar a laje. E aí você contratou uma empresa, está todo mundo pronto, você preparou tudo para receber a empresa de concretagem, né? E no dia que estava preparado, numa quinta-feira, a empresa pega e te fala assim, olha, infelizmente aconteceu um problema ABCD aqui, e eu só vou poder entregar o seu concreto daqui a 2 semanas. O que você faz nessa situação? Aí a pessoa, naturalmente, dona do projeto,
que tem o sentimento, a sensação de que é dona e que tem interesse na entrega, a pessoa fala, de forma nenhuma, é um absurdo, e vou gastar dinheiro, isso é inadmissível, e assim, ficou indignada com a situação. E eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, ou seja, ela fez de tudo para que aquele atraso que acontece, ela fez de tudo para achar situações de contorno para aquele problema, para mitigar aquele problema, para arrefecer aquele problema, para que o cronograma dela não fosse impactado. Aí, beleza, a pessoa ficou enérgica, irritada. Aí eu falei, vai e faz a mesma coisa com o seu projeto. Essa é a visão que você precisa ter com o seu projeto. Se você tiver essa visão com o seu projeto, você vai ver que boa parte dos seus problemas você vai conseguir resolver só com esse posicionamento. É claro que tem a técnica, que tem o networking, relacionamento, que tem tudo em volta, mas o posicionamento, o que as pessoas chamam de mindset, né? Tentando não usar palavras estrangeiras, mas essa mentalidade, essa visão faz toda a diferença. Um escritório de projetos, então essa é a alma do negócio. Um escritório de projetos que não entende isso, ele não vai ter sucesso nunca. Por mais que você tenha especialistas, certificações, eu já trabalhei com pessoas que têm várias certificações e que não conseguiam fazer o papel de GP básico. A gente teve que alocar ela numa posição ali que pudesse aproveitar pelo menos o conhecimento teórico. Tá? Não sei se eu respondi, mas isso, através disso e do todo o apoio que a gente teve, de todas as pessoas que eu disse, trabalhamos com afinco e aí o resultado veio. Tá certo, Cristiano. Tem alguns comentários aqui sobre OKRs, pode ser que até durante a apresentação já tenham sido ali respondidas, mas a Cibele, a Mônica e o Pedro, eles trouxeram ali que ficaram curiosos, né, sobre o uso do OKR no executivo e se o PMO tem OKRs próprios. Tá, vamos lá. Primeiro, o OKR, né, ele é algo assim que não é novo, né? Lógico que não, foi aplicado na IBM lá atrás, na Intel, então assim, tem bastante tempo que ele nasceu, mas é algo inovador se nós pensarmos em OKRs para o ambiente público. O primeiro passo para nós podermos aplicarmos OKR no ambiente público, uma vez que nós estamos falando de objetivos e de resultados chaves, né? OKR é isso, né? Objetivos e resultados chaves, que a gente está falando de objetivos pré-estabelecidos, né? Dentro de condições especiais, e os resultados chaves que precisam ter métricas e ser mensuráveis, claro. O primeiro passo é que para nós fazermos isso, nós não podemos fazer do nada, tem que ter um certo nível de maturidade. E a fase número 1 para tudo isso é o planejamento estratégico. Então, lá no planejamento estratégico foi estabelecido missão, visão, todo aquele arcabouço de valores até nós enxergarmos nos objetivos da secretaria, que estão alinhados com os objetivos do governo estadual, que estão alinhados com os objetivos do governo federal, que estão alinhados com instituições internacionais, que estão alinhados com o benchmark, ou seja, aquilo que se faz no mundo. Assim que definidos os objetivos e essas metas e as métricas, de maneira que atendessem a todo o planejamento estratégico da secretaria, nós começamos a trabalhar de maneira massiva e trimestral, no caso nosso, para alcançar esses objetivos, tá? Então, assim, o OKR é algo novo, nós estamos aplicando de abril para cá, tá? Então, assim, nós estamos agora no nosso último, né, triênio, né, no quarto tri, e os OKRs são para toda a secretaria. Então, todos os órgãos da secretaria têm OKRs, tá? Dentro das especificidades, e o PMO, ele tem os OKRs dele, eu poderia até mostrar para vocês aqui, no qual o OKR do quarto TRI nós já batemos. Eu posso falar para vocês quais são os meus OKRs, tá? Eu tenho 4 KRs. O primeiro é aumentar no ranking do GoMap, tanto no geral quanto por grupo. Então, assim, nós estávamos em 8º
e passamos para o primeiro lugar, eu mostrei para vocês. Então, eu já atendi 2 OKRs, cada um valendo 25 pontos. Outro OKR nosso é garantir, né, que nós estamos num ambiente de reestruturação, garantir que o escritório de projetos opere. Eu até esqueci agora o nome do terceiro OKR. O último OKR é muito interessante, tá? É garantir que projetos preditivos sejam pilotados de forma ágil, ou seja, que projetos preditivos especiais, projetos que sejam prioridade, apesar de eles serem preditivos, que nós pilotemos ele, se assim eu posso dizer, utilizando um frame ágil. Então, ou seja, fazendo toda aquela rotina. Ou seja, eu tenho lá uma sprint, eu tenho que definir um sprint, no nosso caso é um sprint semanal, que o projeto é prioritário. Eu tenho que ter uma reunião, eu tenho que fazer uma sprint planning, né, que é feita na segunda. Eu tenho as dailies, terça, quarta, quinta. Sexta-feira eu tenho que executar a review e a retrospective, e fazer aquele ciclo básico, tudo aquilo, porém, envelopando um projeto preditivo nisso. E foi muito bacana. Nós tivemos um resultado muito interessante que eu posso compartilhar depois. E é muito difícil fazer isso, porque assim, eu tenho vários projetos, eu posso fazer isso só para projetos prioritários, tá? E a meta desse mês, inclusive a Campus Party foi o primeiro projeto que a gente rodou assim, fez parte do meu OKR, e agora o meu OKR desse mês é ter 2 projetos preditivos rodando ágil. E nós já atingimos um, tá? Que é um projeto aqui das escolas, né? Das EPTs, que são escolas técnicas, né? A gente está refazendo a política pública do Estado, propondo, né? A política pública do Estado para as EPTs, ou seja, são cursos técnicos, que é algo que o governo entende que é uma necessidade do país para atender as demandas de serviço, né? De prestação de serviço, uma necessidade muito pungente, muito forte, que não é nova, mas a gente está refazendo de maneira que a gente mude os indicadores. E um outro projeto aqui muito bacana, que está relacionado com o Hub, que chama Goianas na Ciência. É um programa, na verdade, que envolve outras secretarias, tá? Que são 7 projetos para entregar Goianas na Ciência. É um projeto relacionado, ele é disruptivo para desenvolver, aumentar o quadro de mulheres, né, no ambiente científico, promovendo desde a adolescência até a mulher em fase de doutorado, de pós-graduação, uma trilha de desenvolvimento para ela, com bolsas de estudo e acompanhamento nas fases até ela chegar no ambiente da adolescência, e um dos objetivos é que ela abra uma startup, que ela monte uma startup, e aí as ideias dela serão triadas, tá? E quando ela chegar na fase de doutorado e pós-doutorado, também com bolsas, de maneira a acelerar. Caso já tenha uma startup, é acelerar a startup. Caso não tenha, aí é uma incubadora. São os 2 momentos, né? Incubar para que a startup nasça e acelerar o crescimento dela. São os 2 momentos básicos, tá? Então, esses são os meus 4 OKRs. Eu só não atendi o último OKR aí 100%, porque eu tenho que divulgar internamente que o projeto Goianas da Ciência vai ser pilotado ágil. Ou seja, eu vou ter que trazer todos os envolvidos, todos os stakeholders, né, as partes interessadas, e por determinação do secretário, então, ou seja, nós somos empoderados pelo secretário, porque é um projeto prioritário, que esse projeto vai ser pilotado de forma ágil. Ou seja, que a equipe finalística vai ter que participar de uma reunião de planning na segunda, de uma daily de 15 minutos em pé, importantíssimo. A gente busca aplicar a metodologia na íntegra, em pé, durante 15 minutos de acompanhamento, que vai ter na sexta-feira à tarde a review e a retrospective, para garantir que o backlog, o que foi planejado, foi executado, e também para garantir que a metodologia foi aplicada, e se não foi aplicada, fazer todo o mapeamento e, né, continuar aí a trabalhar na aplicação da metodologia. Então, esses são os 4 OKRs do escritório de projetos nesse momento, tá?
Bom, perfeito, Cristiano, muito obrigada, né? Nós não temos ali mais perguntas. Nós agradecemos, né, pela excelente explanação sobre a trajetória de implantação do PMO na Secretaria do Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Goiás. E você será sempre bem-vindo aqui ao nosso capítulo. Nós estamos chegando aos momentos finais, né, do nosso evento, que foi tudo preparado com muito carinho para todos vocês. Esperamos que vocês tenham gostado. Nós disponibilizamos também no chat a nossa pesquisa de satisfação, então nós ficaremos bem alegres se vocês conseguirem respondê-la. Antes também da gente registrar esse momento especial ali, vamos até pedir para que quem conseguir ligar as câmeras, seria bem importante para a gente fazer uma foto. Eu gostaria de também passar aí a palavra para a Andressa, para o Eli, para entender se eles também gostariam de trazer mais algum ponto. Tá, assim, desculpa, só aproveitando aqui rapidinho, vocês estão vendo aí o meu OKR, tá? De maneira simplista. Então, veja só aqui, gestão de projetos efetiva, o que eu falei, melhorar o ranking geral de monitoramento do GoMap, melhorar o ranking de grupo de monitoramento do GoMap, a sistemática de gestão de projetos rodando, bacana, e 2 projetos multidisciplinares rodando em modelo ágil. Esse é o meu OKR. E aí tem um monte de outras coisas. Além disso, é fechado o OKR no triênio, então a gente está no 4º TRI, tá? Eu estou no OKR 5 aqui, no 4º TRI, e aí depois, assim, todos recebemos as notas, tá? E o PMO está conseguindo, a menor nota dele foi 95% do atendimento, tá? É isso, pessoal, que eu queria apresentar rapidinho para vocês e agradecer aí a oportunidade de compartilhar um pouquinho do que a gente está fazendo. Obrigada, Cristiano. O projeto, o Golf Podcast agradece. Foi muito rico o evento, foi uma aula, né? Como disseram aqui, foi uma aula hoje. Eu acho que precisamos de outro evento para terminar o assunto e ver. E agora que você começou a executar, eu acho que precisamos, né, marcar mais um encontro aí para ver os resultados, as lições e os resultados desses OKRs aí que eu vi que chamou bastante atenção. Muito obrigada, viu, Cristiano? Foi excelente a noite. Então, acho que vamos tirar uma fotozinha para registrar aqui nossa noite. Acho que todos já ligaram a Vamos, câmera. Consegue, Emily, fazer aí? Ou Eli? E a pessoa ele consegue. enquanto vamos Consegui ter preparando o assim. foco. Pessoal, eu agradeço e, assim, vai ficar para nós aí as lições aprendidas e bastante outra coisa aí que hoje não deu para a gente tratar, tá? E que é muito bacana e que a gente pode, de fato, conhecer e ver na prática algumas dificuldades. Eu não falei dos acertos e dos fracassos, tá? Naturalmente que os fracassos ocorreram, as dificuldades ocorreram, tá? Mas a gente pode, num outro fórum aí, voltar nesse tema aí e aprofundar em algo que vocês queiram e que a gente tenha condições de compartilhar, tá? Muito obrigado a todos. Muito A grato ao gente já PMO deixa, e a todos a gente vocês. já, a gente deixa já o convite, Cristiano, para esse complemento ser um podcast, Está aceito. né? É, né? E agradeço a participação de todos. Vocês receberam por e-mail a pesquisa de satisfação, no chat também tem aqui. Já recebeu, a gente já fez o check-in de vocês, você já recebeu o certificado, pode checar no e-mail de vocês. Volto a dizer, esse projeto, a gente precisa do apoio de todos. Se vocês tiverem case de sucesso, a gente quer dar essa oportunidade. Se vocês conhecem pessoas do governo que têm case de sucesso e vocês quiserem fazer essa ponte para ter essa oportunidade, também estamos abertos. Temos nossos podcasts, que a gente já colocou aqui no chat, um grupo do WhatsApp onde a gente coloca informações sobre gerenciamento de projetos para o setor público. Então, chegue próximo ao capítulo do Pernambuco, ao PMI, como um todo. Muito obrigado, Cristiano. Obrigado a todos. Realmente foi um grande sucesso esse webinar. Chegamos no ponto aqui de ter mais de 40 pessoas online, numa terça-feira à noite, já tarde. Então, muito obrigado a todos. Mas a expectativa era maior, viu, Eli? É, É realmente porque teve uma chuva aqui e eu sei aqui pelo WhatsApp que muitos não conseguiram entrar, porque a a chuva gente tá, pegou parte das pessoas. a gente está gravando, a gente vai disponibilizar no YouTube.
a gravação e depois mandar para o e-mail de vocês o link do YouTube, que vocês possam compartilhar com os contatos de vocês. Porque a gente quer falar sobre gerenciamento de projeto, quer divulgar, e é muito importante, esse seu conteúdo é excelente. Então, assim que a gente publicar no YouTube, a gente vai passar a comunicação para vocês. Muito obrigado. Eli, você vai tirar a foto? Já tirei, Ah, já tirou? já tirei. Mas posso tirar de novo aqui. É, que o Cristiano tá se arrumando ali ainda. Pronto, deixa eu Ah, apareceu mudar mais aqui. São gente duas aí. telas, espera aí. Pronto, tirei. Muito obrigado a Tá. todos. Excelente noite. Obrigado, Boa boa noite, noite. pessoal. Obrigada. Boa noite. Boa Obrigado, noite. pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite. Ainda tem algumas pessoas na sala. Uhum. Esperar um pouquinho. Eu acho que Emily, que como está como host, ela pode. Eu tô Ah, também. pronto, já. Sim. Derruba então, né? Como é que eu faço? Acho que clica, né? Deixa eu ver se é aqui. Escolhe o quê? Mostra o que lá nos Ah, pontinhos. remove. Isso. É, remove. Isso. Falta um só. Pronto. Emily, parabéns. Você Emily, estava foi show. maravilhosa. Foi muito massa. Maravilhosa. Porque ela tem uma docilidade, então ela fala É, cativa, sabe? é. Parabéns. Foi ótimo, Eu Emily. estou suando muito, muito no calor Não aqui em pareceu, São Paulo. não pareceu que apareceu. você estava, e não pareceu que você estava lendo, nem que você estava nervosa. Eu achei tudo. Não. Você só passa assim, aquela coisa bem dócil, totalmente dominando o conteúdo. Eu disse, menina, nem parece que é a primeira vez. Quando a Andressa falou, eu disse, não parece. Ela foi excelente. Eu Foi. pedi para falar assim, eu disse, gente, fica aí na sala, um pouquinho, não sai não, quando o pessoal sai, a gente fala, eu sempre entro antes, né, para falar com vocês e tudo, e ficar, só que eu, 3h30 da manhã, eu cheguei 5 horas da tarde de volta, aí fui participar de uma reunião que teve, depois que era a reunião com o PMO, aí depois ainda quiseram que eu ficasse um tempinho lá, aí foi quando eu entrei na reunião com vocês. O que é que eu queria falar com vocês? Vai ter um evento ano que vem aqui do governo, junto com o comando. É. E aí o coronel falou, não, porque vocês deveriam participar. Eu disse, sim, se eu está convidando, a gente participa. Seu Quando Dimitri, vai ser? ele vai me falar. E aí eu já conversei também com o general, porque hoje eu me senti, minha filha,
da comitiva do presidente, andando para Ou cima e para diga baixo. para eles que meu marido é militar, né? Do Pois é, exército. minha filha, pode diga ao seu marido que eu estava andando de escota hoje, porque no carro estava o general, e aí todo Ah, dia a escota na frente e atrás. ah, Então, assim, eu acho que tem muita coisa. O Coronel Almir se dispôs, se a gente precisar para fazer com ele aí, entendeu? Um webinar com ele. Acho que a gente só precisa conversar e alinhar qual seria a estratégia, o que é que a gente poderia, né? E, no caso, eu fiquei bem interessada nesse evento. Aí já deu uma cantada, eu disse na outra sala, olha, ano que vem, né, VP Futuro Presidente, assim, pagando, eu estou em Recife, porque eu ficar tirando meu bolso, toda vez, aí eu disse, pagando, eu vou me embora, não se preocupe, não, não vai faltar representante. Aí é como as meninas começaram a rir, eu disse que é importante e estrategicamente para a gente é o momento da gente adentrar dentro do é. governo, sabe? Eu Sem estar acho que ela é a esperando por porta. Ana Alcântara, Ana não É, sei por ninguém. Então, vamos entrar, sabe, pela porta da frente, com o apoio lá do Comando Geral, né? E aí isso vai ser é. muito bom para a gente. Aí só eu vou ver de que forma a gente iria participar. E aí eu disse, "Oxe, mas dá um jeito, mas a gente vai, como do É. coronel, a Eu gente dá acho um que se a gente fizer o webinar, um próximo webinar, acho que já fica mais íntimo ali o negócio para. A gente só precisa alinhar depois o que, é que a gente vai fazer, né? Porque o pessoal tem que ter consciência que lá não é vitrine, então tem que começar a trabalhar É, agora para colher resultado lá na frente, para o pessoal não querer só chegar na hora que for para aparecer para o público. é, Aí pronto, aí a gente vê, eu acho que esse é um ponto, e aí a gente articular com ele, ver aí, ele né, assim, o coronel, o general, por sinal, agora está fazendo um MBA em ESG, olha aí. Aí eu disse, não diga isso não, general, pelo amor de Deus, porque eu sou apaixonada, né? Estou fazendo assim, diversos cursos, e a aí acha a gente gente não tem conversar. nada disso, sabia aí? Que a gente nem tem podcast nem webinar sobre esse assunto. E a gente acha conversar ele de um lado, eu do outro, e não sei o quê. E aí, no final, quando terminou, que já estava para sair, não sei o quê, ele olhou para mim, lembre-se, viu? Precisando sobre ESG, eu disse, nem se preocupa, a gente ainda vai conversar muito sobre essa questão. Aí ele começou a rir, porque ele é uma figura, né? Esse Ah, general é que está ótimo. aqui. Então, Eu pronto, não. eu Então acho a que gente vai ter muita conversa, que hoje coisa eu tô boa. podre de cansada. Não, fale podre, não, porque eu não estou em mim, aqui só está a matéria, o espírito já saiu para a cama faz tempo, entendeu? Então, pronto, a gente conversa outro dia. Então, Só, mas porque hoje aí, foi só notícia boa, foi muita coisa parabéns, tem boa. acho que 113 inscrições, cento e poucas, foi 110. Mas foi o que a gente teve mais gente online, foi esse. Mas sim, 41 teve uma sim, hora. claro. Mas é assim, até quando ele falou para vocês, tá muito pouca inscrição, não sei o quê, aí o André, se preocupe não, que eu já vou entrar com a minha estratégia, que eu estou monitorando, amanhã eu começo ela. Só que, para tu ter ideia, eu teve o parceiro de Muita foco gente entrou com o link depois, né? Muita gente é, entrou com o link o depois. parceiro de foco anterior, a gente teve 115 inscrições. Não tinha 20 pessoas na sala. O dia ali, a gente teve 35 Foi. inscrições, a gente tinha 29 pessoas dentro da sala. Então, é É, muito relativo, entendeu? é. Apesar de que eu acho que Agora ele veio o público dele. ali era muita gente dele, né? Tinha muita gente dele ali. É tanto que ele saiu falando tudinho. Fulano de tal, da secretaria não sei de quê, ele falou o nome de tudinho. E outra coisa legal que eu achei, cada um que entrava, enquanto ele não apresentava, ele cumprimentava, não era, Emily? Ele Sim, ficava de olho no chat. Aí entrava ele, sim. oi, fulano, sabia nem quem era. Oi, fulano, boa noite. Oi, cicrano, boa noite. Um por um. Mas isso mostra, o que eu acho interessante e importante é o apoio do pessoal, entendeu? É, O pessoal entrar para prestigiar ele, né? Que isso aí para foi você muito ver, a gente legal. estava aqui em um evento, o pessoal do próprio projeto era para estar tudo dentro da sala. Não. A Jenny me avisou que estava passando mal, aí ela não veio. Mas só, Mas cadê o aí Charles? Me diga, cadê o Charles hoje, gente? Tava ontem lá falando que ia fazer e pois ia é, mas não se acontecer. preocupe não, que agora toda reunião eu vou dar uma chamada para ele. Ele não se preocupe não, que ele não vai usar o chat para se autopromover sem também dar a contribuição dele aqui dentro não. Assim é muito bom, cada um queira fazer alguma coisa para ter aí É, visibilidade de mercado e não faz aqui dentro. Isso não é. existe. E quando o Jane veio Mas foi falar, ótimo. realmente eu acredito que ela sempre está É, não, presente, ela, sempre ela participa. disse
Ela disse que estava mal. Ela me avisou disse que agora no final, que não melhorou. Aí eu disse, não, Mas pode. nosso docinho de coco deu show. Foi. Tão fofa, tão guti-guti. Eu vi que coisa mais linda, ela falando. Aí eu falei que eu disse a Deus lá no pai, oh, meu Deus, que coisa tá linda, deu show, tá excelente, ia fazer domínio lá de Emily, foi É, maravilhoso, parabéns, viu? Parabéns Que bom mesmo, que deu meninas, certo. parabéns por mais essa Obrigada. entrega maravilhosa. Tem mais um ainda, né? Dezembro ou fechou com esse? ai, não, falta, o do Alexandre eu tô para publicar porque eu tô esperando a Jenny para ensinar para ela. Eu acho que até sexta a gente consegue. Aí tem mais um podcast que nem gravado tá. Mas com quem De vai ser? dezembro, né? Com quem aceitar primeiro. Nós estamos em várias frentes. Ai, meu Deus. Senão eu Tá, vou, eu vou lá no marido da Sara. pode ser. Não, de boa, a gente vai conversando, qualquer coisa, Só meninas, falta mandem um. notícia, a gente se fala, viu? Então tá. Boa noite. Beijo para Obrigada, viu, vocês, Rick? obrigada também. Obrigada, Obrigada, Emily. Tchauzinho. Emily. Obrigada Tchau. a vocês. Tchau.